céus, da terra e do céu. És o Deus da terra e do céu. 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 Bom, essa próxima música que a gente vai cantar agora, primeira vez que a gente canta ela aqui nos Jovens, mas é muito bom depois a gente cantar e afirmar tudo isso que a gente afirmou até agora. Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor da terra e dos céus. E depois a gente declarar tudo isso ao Senhor, Senhor tão grandioso, a gente pode perceber o quanto esse Deus grandioso, Ele se despiu de toda a sua glória para salvar a mim e a você. E Ele, o Rei dos Reis, o Rei de todo o universo, nasceu como homem e deixou lá no céu toda a sua glória. E sofreu todas as nossas dores para perdoar os nossos pecados. Então esse é um motivo de muita gratidão em nossos corações. E eu te convido a cantar essa música, que conta um pouquinho da história ali de Jesus. E também louva o nome dEle. Então abra o seu coração agora. Deixe todas as distrações. Se você quiser, feche seus olhos. E vamos realmente pensar naquilo que a gente está cantando e louvar ao nosso Deus com todo o nosso coração. E é isso que eu te convido agora. Escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Pai, e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a escravidão, foi-se a cruz e entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu o que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou, e os mortos
levantaram e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue em seu nome a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Gente, assim, louve a Deus. Louve a Deus, Pai, a Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor enviou o seu Filho. Mesmo com toda a glória, Ele veio aqui, se despiu dessa glória, se fez homem, veio de um trono de glória para nascer em uma manjedoura. Senhor, esse Deus tão soberano que venceu a morte, Ele escolheu se importar comigo, se importar com cada um aqui, e nós te agradecemos. Nós te agradecemos com todo o nosso coração, que nós possamos ter esse olhar de amor por cada um, por cada criatura, assim como o Senhor tem esse olhar de amor por nós. Que nós possamos olhar o outro com um olhar de amor. É isso que eu te peço. E te peço que o Senhor fale conosco nessa noite, assim como já tem falado até agora. Em nome de Jesus. Amém. Há quem me chame de inocente por gostar de gente, e às vezes ouço que sou burro por amar bandido. Aí passa um mundão falido bem na minha frente, cheio de gente inteligente que não abaixa o vidro, porque tem medo de gente que é bem diferente desse tipo de boa gente que vai pra Paris. Tem gente que aplaude gente que acorda indigente com água que não é quente no frio de SP. Tem gente que tem na pedra o alívio pra mente, mas que se não for teu parente, tanto faz morrer. De repente falta lente pra ser consciente que quando se trata de gente é do seu próprio irmão. Por isso eu digo que você pra mim não é só problema seu, é meu também, já que é tudo nosso aqui. Se você chora, choro junto com você, e fico assim por aqui ao seu dispor. Eu pra você, você pra mim, a gente é feito assim. Eu pra você, você pra mim, a gente é assim. Oi, gente, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite para você que acompanha a gente aí de casa também, quando ou onde você estiver nos acompanhando. Hoje nós estamos dando início a uma série que começa hoje
e ainda vai ser ecoada nos nossos próximos 2 encontros. Hoje a parte 1, a gente tem a parte 2 no mês de outubro e a parte 3 no mês de novembro, sempre no último sábado desses meses. Então, esse é um começo de conversa que eu espero que você participe com a gente. O Deus do outro. O outro é qualquer pessoa que não sou eu. E o outro é alguém que muda de acordo com o ponto de referência. Porque você é o meu outro, mas eu sou o seu outro. Na verdade, todo mundo é o outro de alguém, independente de quem seja essa pessoa. Isso significa que a gente precisa de alguma delimitação à hora de definir o que significa o Deus do outro. Quando a gente usa essa expressão, eu me lembro do que Deus diz a seu próprio respeito em Êxodo, no capítulo 3, versículo 6. Deus diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus define a Ele mesmo como o Deus destes 3 homens, destas 3 figuras de fé, o Deus de alguém. Mas a gente não pode confundir o significado quando a gente diz que Deus é o Deus de alguém, como se Deus fosse de posse de uma pessoa. Quando nós dizemos, por exemplo, eu quero um copo de água, essa expressão de água significa o conteúdo que vai dentro do copo. Enquanto que quando eu digo, este é um copo de vidro, eu estou dizendo que este de vidro significa o material de que é feito o copo. Ou seja, nem sempre quando eu digo de algo ou de alguém, eu estou dizendo que algo pertence a alguém. Porque se fosse assim, ao dizer que Deus é o Deus do outro, eu estaria dizendo que Deus pertence ao outro. Mas isso não poderia ser verdade, porque é Deus quem é o dono de todas as coisas. Todas as coisas, visíveis ou invisíveis, pertencem ao nosso Deus, de forma que Ele não pode pertencer a ninguém. Logo, quando Deus está então dizendo que Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Ele está dizendo que Ele é o Deus que se relaciona com Abraão, com Isaque e com Jacó, não que Ele pertence a Abraão, Isaque ou Jacó. E essa definição é importante porque é a definição que Deus usa para explicar quem Ele é. E pensar sobre Deus, pensar na realidade de Deus, pensar na existência de Deus, precisa partir do ponto correto, que é o próprio Deus, que é aquilo que Deus diz sobre Ele mesmo. Isso porque a nossa sociedade hoje tenta desenhar Deus à luz da perspectiva de quem fala sobre Deus. Vocês conhecem a expressão que se diz Jesus negão, como se fosse preciso dizer que Jesus é preto, para que ele pudesse então se identificar com as pessoas pretas. Se isso é verdade, os brancos precisariam de um Deus branco, os pobres precisariam de um Deus pobre, os ricos de um Deus rico, aqueles que têm precisariam de um Deus que tem, aqueles que não têm de um Deus que não tem. E isso resultaria numa pluralidade de Deus que é o oposto do plano do nosso Deus, que disse acerca de si mesmo que Ele é o único Senhor. Esse respeito é importante, mas essa tendência de tentar moldar Deus da perspectiva da pessoa, ou seja, de baixo para cima, definir Deus a partir da própria experiência, não é uma tendência nova. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, diz que muitas pessoas examinam o cristianismo para descobrir como ele realmente é. Muitas pessoas não examinam o cristianismo para descobrir como ele realmente é. Essas pessoas sondam o cristianismo na esperança de encontrar nele apoio para o seu próprio ponto de vista ou para o seu próprio partido político. As pessoas buscam um aliado, quando na realidade o que o cristianismo oferece é um mestre e um juiz. Deus não está comprometido com as pautas que nós criamos.
As nossas pautas precisam partir das preocupações de Deus e não o contrário. Nós precisamos caber nos conceitos de Deus e não Deus caber nos nossos conceitos, porque todas as vezes que nós tentamos fazer Deus caber em algo, nós tentamos reduzir ou deter, impedir aquele que não pode ser detido, definido ou impedido. Nós então precisamos de uma definição a nosso próprio respeito, que seja derivada da definição que Deus faz sobre Ele mesmo. Nós precisamos definir o outro a partir da definição que Deus faz dele mesmo. Porque tanto eu quanto o outro somos subproduto, somos derivados do próprio Deus. E existe um tipo de pessoa acerca de quem Deus não se envergonha de ser chamado, eu sou o Deus deles. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 16, diz: alguns buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Não estar envergonhado de ser chamado Deus deles é um eufemismo para dizer: Deus se orgulhou de ser chamado Deus deles. E quando eu leio esse versículo, eu fico realmente preocupado e interessado em descobrir, em perceber o que eu deveria fazer para ser considerado por Deus alguém de quem Deus tem orgulho. Já parou para pensar nisso? Que Deus olha para algumas pessoas e tem orgulho de ser chamado o Deus de fulano. Eu gostaria que Deus olhasse para mim e dissesse: eu tenho orgulho de ser chamado o Deus do Daniel. E esse texto mostra para a gente duas razões pelas quais Deus se orgulha de ser chamado o Deus de alguém. Eu quero começar pela segunda razão. Na segunda metade do versículo ele diz: Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, porque lhes preparou uma cidade. A primeira razão que o texto oferece para mostrar para a gente o motivo de Deus não se envergonhar de ser chamado de o Deus de alguém, é porque Deus fez algo por essas pessoas. As pessoas de quem Deus tem orgulho são pessoas por quem Deus fez algo. Você consegue perceber a ironia que há nisso? Porque nós queremos conquistar de Deus algo. Mas o motivo de Deus ter orgulho de alguém são exatamente as pessoas por quem Deus fez algo, não as pessoas que fizeram algo por Ele. Deus inverte a lógica do mérito para dizer que Ele se orgulha das pessoas por quem Ele fez algo. Esse é o ponto de partida. O orgulho de Deus em ser o nosso Deus está enraizado primeiro naquilo que Ele fez por nós e não o contrário. E depois ele destaca uma segunda razão, que na verdade é o começo do versículo. Diz que algumas pessoas buscavam uma pátria superior, ou seja, a pátria celestial. E por esse motivo, Deus não se envergonhava de ser chamado o Deus deles. Por isso, porque essas pessoas buscavam a pátria celestial, Deus não tinha vergonha de ser chamado Deus deles. A razão deste orgulho de Deus, ou da não vergonha de Deus, é este desejo, esta busca que brotava do coração dessas pessoas. Eles desejavam uma pátria melhor do que esta em que eles habitavam. Uma pátria cujos valores não eram os valores da pátria em que eles habitavam. Isso quer dizer que ou você valoriza aquilo que este mundo apregoa, ou você valoriza, ou você adere à pauta deste mundo, ou você adere à pauta de Deus. Ou você olha para aquilo que a nossa sociedade atribui valor, ou você olha, ou os seus olhos almejam e anseiam por aquilo a que Deus atribui valor. Isso é o mesmo que dizer que essas pessoas ansiavam pelo céu. Assim, duas coisas que fazem Deus não se envergonhar de ser chamado de nosso Deus é o fato de que Ele preparou algo grandioso para nós e o fato de que nós desejamos aquilo que Ele mesmo preparou. Essas são as características
das pessoas acerca de quem Deus não se envergonha de ser chamado de Deus delas. Então, não resta espaço no nosso coração para termos orgulho de sermos chamados de alguma coisa. Porque se Deus não se envergonha de ser chamado de nosso Deus, é porque Ele mesmo se encarregou de criar um contexto em que Ele pudesse se orgulhar disso. Em outras palavras, a razão pela qual Deus se orgulha de ser chamado de nosso Deus, não é porque nós tenhamos feito algo grandioso para Ele, mas porque Ele tenha realizado algo grandioso em nosso favor. Quando nós então desejamos aquilo que Deus preparou para nós, mais do que aquilo que está disponibilizado hoje, Deus não se envergonha de ser chamado de nosso Deus. Quando nós valorizamos todas as promessas que Deus nos faz, mais do que as promessas de prazer que este mundo oferece, Deus olha para nós e não se envergonha de ser chamado de nosso Deus. Essas são boas novas. Deus ama engrandecer o trabalho dele para nós e não o nosso trabalho para Ele. Em algum aspecto, isso é humilhante. Mas se você quer misericórdia mais do que mérito, então isso são boas novas. Esse é um começo de conversa, e eu quero continuar essa conversa com o Euler e a Beth, que eu convido para subir aqui agora e contribuir conosco nesse papo. E você que acompanha a gente de casa, e você que está aqui também, é muito mais do que bem-vindo para interagir, para mandar sua colocação, sua afirmação, sua pergunta e contribuir, enriquecer a nossa conversa. Tem uma caixinha no nosso Instagram agora, @jovensmemorial, aberta. Então, se você quer fazer uma pergunta, alguma colocação, você pode abrir aí o seu celular agora, entrar no nosso Instagram, para então poder mandar uma pergunta, enfim, somar com a gente aqui nessa conversa que tem agora o seu ponto de partida. Obrigado, Beth, obrigado, Euler, por se juntarem a nós, aos Jovens Memorial, para participarem dessa conversa. Por que eu estou com o Euler e com a Beth aqui hoje? Talvez seja a pergunta de vocês, né? Euler é nosso pastor de pré-adolescentes, teve uma significativa experiência transcultural em Moçambique há alguns anos, então tem uma história acerca dessa experiência para compartilhar com a gente. Beth é líder do nosso Ministério de Ação Social aqui da igreja, tem atuado com famílias, pessoas num contexto de vulnerabilidade, e tem algumas, né, Beth? Algumas histórias de provisão de Deus e de como a gente pode aprender a perceber o outro e talvez a perceber Deus na perspectiva do outro também. Então, obrigado por estar aqui com a gente, vocês dois. E eu queria começar, Beth, com você, fazendo uma pergunta. Você tem atuado já há bastante tempo no contexto de comunidades, a Beth também foi missionária num país africano, passou pela Europa também, rodou o mundo, né, Beth? Tá doido. Deu uma viajada básica. E ao longo dessa experiência você conviveu com todo tipo de pessoa. Pensando especificamente no contexto da comunidade, a gente consegue dizer hoje acerca das comunidades que nós apoiamos como igreja, existe uma maioria branca, uma maioria preta? Como que a gente pode olhar para o contexto das comunidades em que nós atuamos hoje? Quando a Memorial veio para cá, há 8 anos atrás, a gente encontrou várias comunidades aqui no nosso entorno e a gente iniciou um trabalho a gente chama de plano de ação, de conhecer, entender a história e tudo mais. E a gente já está lá dentro dessa comunidade há 8 anos e eu posso afirmar para vocês que nós temos ali meio a meio. Nós temos pessoas da raça negra, 50% eu posso dizer, e 50% brancos. Nós temos ruivos, uns 3, 4, e bastante loiros dos olhos azuis. Então, nós temos uma mistura bem grande dentro da comunidade. Beth, você percebe nesse contexto algum tipo de depreciação
para a pessoa preta no contexto da comunidade? Alguma diferenciação entre eles, aqueles que são brancos, aqueles que são pretos? Existe algum tipo de discriminação? Com relação à raça, não. Por exemplo, a gente não escuta no meio deles dizer esse é negro, esse é branco. Existe um preconceito, sim. Então, o preconceito sempre existe em qualquer classe, em qualquer lugar, que é, eu moro em casa de cimento e você mora em casa de madeira. Esse é o preconceito. Ou eu moro mais próximo do córrego e você mora mais próximo da rua. Aí tem esse preconceito. E é interessante perceber, então, que ainda que, em algum aspecto, a pobreza seja uma marca nesse contexto, há uma busca por identificar quem é mais pobre do que eu, quem é mais vulnerável do que eu, para assim depreciar e construir algum tipo de diferenciação. Sim, existe isso sim, e é muito nítido, né? É meio que uma competição entre eles, talvez no subconsciente, não tão claro para eles isso, mas eles acreditam que o fator de eu conseguir não trabalhar de bico e ter uma carteira assinada, eu tenho uma postura melhor do que a tua, independente que todos estão no mesmo local, né? Na mesma circunferência, todos estão ali, mas existe ainda esse preconceito, né? Essa divisão, porque eu tenho carteira assinada, você não tem, eu posso ter um veículo e você não tem, porque existe isso, sim, muito claro no meio deles. Beth, você acredita que a gente deveria trabalhar especificamente essa construção deste projeto de dignidade humana deveria envolver retirar as pessoas da comunidade? Porque hoje a gente não tem mais esse quadro na TV, mas há alguns anos existia um programa de TV chamado Esquenta, e que divulgava as comunidades, a periferia, a favela, como um ambiente de constante festa, de alegria, de prazer, tentando construir uma imagem positiva nesse sentido. Você acha que a gente deveria lutar para retirar a pessoa do contexto da comunidade? Sim, eu sou muito a favor disso, porque eu sou a verdadeira prova disso, né? A comunidade, toda essa imagem que a mídia nos passa de que é um lugar apropriado, um lugar tranquilo, ele é um lugar porque a pessoa não teve opção. Ela está ali por não ter tido opção de escolher onde ela iria morar, onde ela iria viver e o que ela faria da vida dela. Então, quando ela chega aqui, ou ela vem de outro estado, ou ela cresceu ali, a mãe cresceu ali, e ela não teve a oportunidade de sair desse meio e mudar a história dela. Por exemplo, eu nasci numa família, até então, até os meus 5 anos, ok, estava tudo bem. Meu pai foi embora e abandonou minha mãe com 7 filhos. Ela teve que se virar, era muito difícil a nossa vida, a nossa situação, e tinha uma ONG perto da minha casa, e nessa ONG eles escolheram as crianças que estavam abaixo do peso. E eu estava abaixo do peso, né? Pensa aquela criança linda, assim, né? Os 2 joelhinhos assim, encontrando, assim, batendo no outro. Aquela coisa fina, finérrima. E eu fui escolhida para fazer parte dessa ONG. E não era só a comida e a vitamina que eles nos davam para crescer, para chegar no peso ideal. Era o olhar no olho daquela pessoa e dizer, olha, você pode ser alguém diferente daquilo que você é. Você pode ser. E eu sou hoje, eu não vou falar minha idade, porque, claro, não vou revelar para vocês, estou pagando de jovem aqui. Mas eu nunca me esqueço do olhar daquela senhora com um coque assim amarrado e dizendo, você não precisa ser. E eu acreditei e corri atrás. E comecei a ter outros sonhos, ter outra expectativa, ter outra esperança. E quando nós, como igreja, você como igreja, a gente olha para eles, porque em Romanos 1,16 fala que o evangelho é poder de Deus para transformar, para transformação, para salvação. E a transformação, ela é completa. É moral, é social, é espiritual.
Então, nós sim, eu acredito que você precisa tirar essa pessoa, porque não foi uma escolha dela estar ali. Foi a sociedade, a circunstância levou a estar ali. E quando você conversa com as pessoas, é impressionante. Você pergunta, essa semana eu tenho feito entrevista com as famílias, e minha última pergunta da entrevista é essa: qual é o teu sonho? As lágrimas começam a descer no rosto daquelas pessoas, porque elas simplesmente têm um sonho. E o sonho é que meu filho, que está aqui no nosso projeto, ele tenha oportunidade de ter uma vida diferente da minha. Então, sim, nós precisamos investir nessas pessoas para tirá-las da comunidade, para tirá-las da vida em que elas hoje têm por não ter opção. E dentro disso que você falou, Beth, porque você falou do evangelho, é que a identidade delas está definida pelo local onde elas moram. Sim. Ou pelo tipo de construção da sua casa. Então a questão da identidade é muito forte, porque é o que o Daniel falou. Deus vem, ele muda a identidade. Ele se afirma como: eu sou o Deus de fulano. Ele fala pelo nome, ele não fala: eu sou o Deus de fulano, que é negro, que mora na comunidade aqui do lado, que vai lá na casa da vila. Ele altera a identidade, porque eles olham para a realidade: é isso que eu sou e eu não vou mudar. E aí vem o evangelho e diz: sim, você pode mudar, porque o Deus que transformou a sua vida por meio de salvação tem tanto poder para mudar a sua condição social também. Então, a sua identidade não pode ser definida, ou seja, pela sua cor, pelo seu estilo pelo seu cabelo, por onde você mora, pela sua classe social. Euler, deixa eu aproveitar que você tomou a palavra. Euler teve uma atuação num contexto de acampamento do Ministério da Palavra da Vida, lá em Moçambique. Você teve a oportunidade, Euler, de perceber racismo naquele contexto, entre pessoas pretas para com pessoas pretas, ou de brancos para pretos? Como que naquele contexto foi a expressão, e caso sim, como foi a expressão do racismo ali? Eles têm não sei se é a mesma lá onde você estava, Beth, mas tinha uma palavra para quem era de fora, né? Assim, se você é um tonzinho um pouco mais claro, você já é de fora, entendeu? Então eu nem consegui me infiltrar direito ali, né? Era mulungo. Daí a gente estava na rua, mulungo! Gritava do nada, assim, desse cara. E é muito estranho, porque eu nunca ia imaginar, assim, primeiro, eu não sou branco, estou no meio termo aqui, não sou pardo é papel, tá? Eu sou, sei lá, mulato, me chame de mulato. E nunca imaginei que eu vivenciaria isso. Estava eu com um amigo, ele era mais claro que eu, tinha um outro também que era um pouquinho mais escuro que eu, mas nós éramos de fora. Não era você mais branco, você é um pouco mais claro, você é de fora, você é um mulungo. Porque ele, em Moçambique, foi colonizado por Portugal. Então eles têm uma coisa muito forte de que ele vem colonizar, ele é ruim. Então rola querer uma distância, assim, tem uma certa postura. Isso na rua, assim, não falando na igreja, no acampamento. Nossa, eles abraçavam a gente assim de um jeito muito legal. Todas as meninas, inclusive, não sei se você lembra da Andriele, que estudou com a gente, mano, ela é tipo alemãzona total, assim, branca, loira, olho claro. Ela fez as tranças, assim, né? Ela se destacava, obviamente, né? Mas ela fez parte ali, a galera abraçou. Isso no contexto da igreja. Mas na rua, realmente, é muito estranho você, que não está acostumado, ouvir uma expressão que não é tão pejorativa quando você chamar alguém de crioulo, alguma coisa assim, né? De uma forma ruim aqui no Brasil. Mas lá era, tipo, você é de fora. Beth, você também atuou num país de terceiro mundo, mas também atuou no contexto de países de primeiro mundo. Quais as diferenças do racismo experimentado nesses contextos de primeiro mundo e de terceiro mundo? Antes de chegar na África, em Guiné Equatorial, nós vivemos por um tempo na Espanha e depois em Londres. E sim, eu comecei a sofrer o preconceito, né, racial no aeroporto da Espanha, no caso. Porque a Espanha é um país meio que a maioria dos países do continente africano, eles usam a Espanha como o meio do caminho, né? Ou a Espanha ou Londres. Então, geralmente, os negros, os africanos entram no país
na expectativa de trabalhar. Então, eles sofrem muito preconceitos, porque os europeus, no caso, os espanhóis, não os querem. Então, no primeiro dia que eu cheguei no aeroporto da Espanha, eu já sofri um preconceito racial por causa disso, né? A moça pegou a minha mala para colocar, para pesar. Eu coloquei a primeira mala, aí ela falou, não, você tem que colocar mais para frente. Aí ela começou a gritar muito. Você tem que colocar mais para frente. E eu falei, gente, ela não está gritando simplesmente porque eu preciso colocar essa mala mais para frente. Eu acho que é um pouco de preconceito. Porque ela não estava gritando com as outras pessoas, estava gritando só comigo. E eu percebi isso, e daí, ao invés de falar espanhol, eu falei inglês para complicar um pouco a vida dela. E eu disse para ela, não, eu não vou carregar a mala, porque eu não vou puxar a mala, porque é você quem trabalha aqui, você vai puxar a mala. E isso foi o primeiro preconceito que eu enfrentei. E na África, o meu preconceito não era pela cor, porque eu tenho a cor, né? Já deles. Então, não era pela cor, mas era por ser mulher. Então, quando o pastor Maurício saía e eu precisava pedir alguma coisa para algum homem, eles me ignoravam. Eu falava, ô fulano, eles nem olhavam para trás. Era como assim, eu não falo com mulheres e qualquer coisa que você disser para mim, eu não te ouço. Então, era difícil isso, porque muitas vezes ele estava no interior, trabalhando nas tribos, eu estava na cidade, e eu precisava delegar algumas coisas, e eu ficava com a liderança do seminário, e eu não conseguia movimentar por ser mulher. Isso era muito difícil. E era um preconceito, porque a mulher não tem valor em Guiné Equatorial, pelo menos no país onde eu servia. E para nós, os brasileiros aqui, que nós mulheres, nós temos tantas oportunidades, nós trabalhamos, nós servimos, nós andamos meio que igual de igual, né? Isso era muito ofensivo, gente. Era muito... Aí eu descobri realmente que eu era crente lá. Beth, tem uma pergunta para você. Como você educa os seus filhos acerca desta construção social, na identificação? Você os prepara nesse sentido para possibilidade de sofrerem algum tipo de racismo? Como é para você esse processo da instrução das crianças? Bom, criança, né? As crianças. Tem duas crianças aqui da Beth, né? A minha mãe, ela não era uma pessoa que tinha muitos estudos, não teve essa oportunidade de estudar, mas ela nunca, o tempo todo, enquanto nos ensinava, educava, pintava os meus cabelos, ela dizia, olha, você não pode fazer isso porque você é negra, ou você não pode fazer isso porque nós não temos condições. Eu nunca escutei nada disso a respeito dela. E quando eu tive os meus 2 filhos, eu também tenho a mesma postura. Nós não conversamos sobre isso, olha, cuidado que você pode sofrer um preconceito ou alguma coisa. Não. O que eu coloco o tempo todo nos meus filhos você é amado por Deus, você é amado por nós, e você é uma pessoa como qualquer outra, como todos nós somos, independente da cor que nós temos, do tipo do cabelo, da raça, nós somos iguais. E eu me preparo, sim, que se algum momento eles sofram isso na escola ou na faculdade, em algum lugar, aí sim, eu vou conversar e ensiná-los a se defender. Mas nunca embutir, não posso colocar essa fantasia porque... da Branca de Neve, porque você é negra. Põe a fantasia que você quiser. Princesas são apenas criadas em algum lugar. Você quer vestir fantasia da Bela, da Fera, da Branca de Neve, da sei lá quem. Por quê? Porque você é uma princesa. Princesa é princesa e ponto. Super-herói é super-herói verde, branco, como que é aquele negro? Pantera Negra. Não importa, você é um super-herói. E é assim que eu criei meus filhos e continuo criando. Eu entro e saio de qualquer shopping,
Não importa, esse aqui é shopping dos ricos, esse aqui é shopping dos pobres. Não sei o que é. Eu vou lá, eu quero ir, pronto, quero tomar café. Eu entro com o carro que eu tiver, seja ele do ano, ou seja ele faltando a calota, sei lá mais o quê. Por quê? Porque eu sou livre. Eu não penso, eu não entro, eu vou baixar a cabeça porque eu não consigo, né? E às vezes a gente sofre um pouco porque o preconceito, ele não existe só do branco para o negro, do ruivo para o branco, ele existe da própria raça, do branco para o branco, do negro para o negro. E aí fala, mas você não tem medo de andar na rua de noite com esse cabelo para cima e a polícia te parar? Eu falo, oi? Você não tem medo? Eu falo, não tenho medo. E por quê? Porque eu não alimentei isso dentro de mim, não alimento isso em ninguém e não ensino isso dentro da minha casa. Que somos iguais, na minha educação que dou dentro da cabeça. Desculpa, Beth. Esse tipo de afirmação é importante demais, porque as pessoas tendem a colocar a sua identidade daquilo que dizem a respeito delas. Então, realmente, se os pais já vêm com um discurso, não estou falando que eles não têm que orientar, né? Tem até uma cena bem famosa no Grey's Anatomy, que é a Bailey e o carinha que ela é casada, que eu não lembro, que ensinando o filho, eles são negros, ensinando, dando umas orientações. Isso é importante, sim. Só que não na ideia de você é isso e sempre vai ser dessa forma, fuja, sinta medo, mas não, a sua identidade não é essa. Você vai lidar com essas questões, mas isso não define quem você é. O nosso amor por você define, eu digo isso porque quando meu pai e a minha mãe começaram a namorar, meu pai tinha vergonha de ir na casa da minha mãe, porque ele era mais bronzeadinho, né? Então mas o que eles vão pensar de mim? O que eles vão falar de mim lá? O que seu pai vai pensar? Né? E as palavras da minha mãe diziam, não, isso não define quem você é, porque meu pai tinha isso muito forte como metalúrgico, né? líder sindical, então ele tinha umas questões que ele tinha que lidar internamente, que foram transformadas por meio do evangelho, foram transformadas por meio do relacionamento com a minha mãe, dela dizendo, não é isso, eu te amo, não importa o seu tom de pele, você vai na minha casa e eu vou te apresentar como meu namorado, entendeu? E essas definições radicais, né? Porque o evangelho vai nesse âmago. Ele toca em quem você é. Ele toca no branco, no preto, no rico, no pobre, no homem, na mulher e em qualquer outro grupo. E transforma a pessoa, dignifica a pessoa, torna a gente mais humano. A gente tende a associar humanidade a pecado, né? Quando você fala a pessoa erra, fala, errar é humano. Só que a gente esquece que o pecado deformou a humanidade. E o projeto de Jesus, então, é tornar a gente mais humano. E a beleza da humanidade é essa multiforma, essa miscelânea de cores. Deus ele foi intencional em construir Adão e Eva do jeito que ele saberia que dessas duas sementes viriam inúmeras formas de beleza, entendeu? E, por exemplo, o que nos define é realmente aquilo que Deus é em nós. Então, por exemplo, quando eu era solteira, quando eu orava, né? Eu acredito que vocês orem, né, gente, os solteiros. Amém. Pedindo a Deus um esposo, eu dizia, Senhor, não importa, o que eu quero é que ele seja o teu servo, que eu não perca o chamado que eu tenho diante do Senhor, porque o que define o que você vai ser, o seu futuro, a sua vida, é o seu relacionamento com Deus, aquilo que Deus transformou você, né? E não é o que você tem ou o que a sua cor ou a sua raça ou a sua posição social. E a pós-modernidade hoje, ela meio que empurra a mídia, empurra todo mundo esse é o padrão, né? O padrão para nós cristãos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Esse é o nosso padrão. Qualquer outro a gente coloca de lado. A gente vem depois. A definição de identidade é de cima para baixo, não é de baixo para cima, não é horizontal, tá certo? Horizontal, é certo. É vertical. Os relacionamentos, as dificuldades, elas são horizontais. Deus, em momento nenhum, ele afirma a raça ser superior ou não à outra, né? A um povo ser superior ou não. E ainda para dar uma quebrada na nossa lógica, ele pega um povo que nem existia, que era como o pastor Daniel falou, ele tirou Abraão da Babilônia e criou um grupo novo, um povo novo para ele. E aí o pastor Daniel também falou uma coisa muito legal, que eu vou citar aqui, porque ele é top.
raça humana, não é raça negro, asiático, branco, whatever. É raça humana. E dentro da raça humana, Deus, em toda a sua intencionalidade, como bom criador e artista que é, Ele desenvolveu essas diferenças de tonalidade. Deixa eu aproveitar aqui então. A gente consegue... Como que a gente deveria lidar com o tópico meritocracia? Porque de um lado a gente ouve dizer sobre pessoas que têm menos oportunidades, outras que nascem num contexto privilegiado, e aí alguns desconsideram a origem de uma pessoa na construção da identidade dela, e aí vem essa palavra tão defendida da meritocracia. Não, que você tem, se você for atrás, você consegue. A gente consegue administrar essa ideia da meritocracia biblicamente, a partir de uma cosmovisão cristã orientada pela palavra de Deus? O que a gente deveria pensar sobre meritocracia? Vou pensar, peraí. Não é tão simples assim, né? Com certeza. Cara, eu particularmente, eu não concordo com o que você disse. Só correr atrás que vai dar certo. Não, porque não é assim. Basta você olhar para o mundo que você vai perceber que não é assim. A gente estava conversando durante essa semana sobre isso. Nós lembramos do Brás, que faz trabalho com presidiários. E você lidar com um presidiário que acabou de sair da prisão, ele está marcado. Ele não vai ter as mesmas oportunidades de um cara da mesma idade. Ele acabou de sair da Fundação Casa. Então é um adolescente, um jovem. Ele não vai ter a mesma oportunidade que um jovem daqui. Porque ele está marcado. Então a gente não pode dizer que corre atrás. Vai lá, velho, corre atrás. O caminho está aqui, ó. Vai. Porque não é assim. Existem pessoas que vão ter realidades mais difíceis, pessoas que vão ter mais facilidades. E a gente tem que tentar ajudar aqueles que estão aqui. Não é também diminuir quem está aqui, né? Na verdade, a Bíblia, inclusive, fala que se você tem muito, você contribui para ajudar quem tem pouco. Então, você viabiliza uma igualdade, que é o trabalho que a gente faz com a Casa da Vila, que é, primeiro, proporcionar um sonho, uma ideia, uma visão, proporcionar uma oportunidade, uma nova identidade por meio do Evangelho, e a gente vai dando caminhos e ferramentas. Porque é como você falar, então, para arar a terra é assim, assim, assim. Mas não dá uma enxada, não dá nada, né? Sendo que os outros têm umas ferramentas lá, tem até um caminhãozão lá, um trator, e a pessoa não tem nada, a não ser as próprias mãos. Então, não dá para você encarar de forma simplista a meritocracia. Ela, em certo ponto, é importante, que a pessoa tem que se esforçar, mas não é o fato da pessoa ser pobre ou ter dificuldade não é sinônimo de que ela é vagabundo. E no fim das contas, a gente não consegue falar sobre garantias absolutas, porque o esforço não é a garantia do sucesso. E em muitos casos, a preguiça não é garantia do fracasso, porque as pessoas partem de lugares diferentes. Eu estou aqui lembrando do apóstolo Paulo, quando em Romanos ele fala: eu sou devedor a judeus e a gentios, a judeus e a gregos. Ele olha... Por que ele usa essas duas figuras? É uma forma de dizer, eu sou devedor de todos. Ou seja, eu não recorro a qualquer tipo de mérito. Eu não consigo enxergar na minha vida um mérito. Eu sou um devedor. O Evangelho produz isso em nós. E aqui está um aspecto que é antinatural, porque a gente está o tempo inteiro num discurso tentando dizer assim, que as pessoas têm que... Há um evangelho, um outro evangelho, triunfalista, que destaca a nossa vitória, nosso crescimento absoluto, e não considera o fato de que a Escritura diz, nós somos devedores de todos. Isso é o símbolo da humildade, a consciência da dívida com todos. E o próprio Paulo também olha para os méritos dele e fala assim, olha, eu que judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, e ele vai dando as credenciais dele, e ele olha para os méritos e fala assim, eu considero todos eles como esterco diante do privilégio de conhecer a Cristo, de anunciar a Cristo. Então, em Jesus, os supostos privilégios, a suposta meritocracia se desfaz. E todos nós somos devedores. Eu estou lendo, eu ia falar se estava, mas eu estou lendo ainda porque estou bem devagar, inclusive, lendo aquele Ministério da Misericórdia do Tim Keller. E ele fala a respeito das diversas necessidades que a sociedade tem. Porque quando você falar de pobre, falar de igualdade de salário para a mulher, você está falando de uma injustiça. Então ele vai falando de as injustiças que existem hoje.
E daí ele fala sobre presidiários, ele fala sobre pobre, ele fala sobre o racismo. E ele diz, é importante certas pessoas terem um coração direcionado para uma causa. De novo, não militar, mas direcionado para uma causa. Por quê? Porque são tantas e não dá para você abraçar o mundo, né? Então você tem que realmente escolher uma causa e abraçar, e ir por meio com a motivação do evangelho, não simplesmente querer diminuir aqui para aqui crescer, entendeu? Mas pelo papel do evangelho que acaba com essas divisões, né? Paulo também vai falar, não existe mais escravo, mais senhor, mais judeu, nem nada, porque tudo que você, humanidade, utiliza para gerar divisão, eu estou quebrando, agora somos todos em Cristo Jesus uma nova sociedade. Por falar em militância, Beth, o que deveria ser nossa militância? Você que está atuando na linha de frente no contexto dos vulneráveis, o que deveria ser a nossa militância? Dentro da minha família, eu tenho uma sobrinha que ela é militante, né? E ela sempre que a gente vai fazer uma foto, ela faz assim, né? E eu gosto de dizer para ela que eu também sou militante, né? Mas a minha militância, né, o que eu milito é pela vida do outro. O cristão, nós temos que ser, sim, militante pelo evangelho, pelo reino. Então, eu acho que a gente deve ter aproximadamente umas 70 pessoas. Vamos pensar em todos nós como militantes. Se todos nós aqui hoje tomássemos essa postura, independente de se você é de esquerda ou de direita, não importa. A sua militância é pelo bem, né? Vocês têm aqui no grupo de jovens a pandemia do bem. Eu amo essa palavra, pandemia do bem, porque pandemia é um vírus, né? Que se espalha. Aí eu fico imaginando, se somos aproximadamente aqui 70 pessoas, se todos nós formos militantes do bem, imagina que a pergunta é, você sabe o nome da diarista que limpa a sua casa? Você sabe o nome do porteiro do prédio onde você mora? Você já perguntou para ela, e aí, você estudou até que série? Quantos filhos você tem? E aí você começa a dizer, eu vou investir essa minha causa. Eu vou investir nessa mulher que vem aqui na minha casa uma vez por semana ou todo dia, ou no porteiro que está lá no prédio onde eu moro. Investir em fazer algo para mudar a história dessa pessoa. A partir da pregação do evangelho, com o seu exemplo de vida, orando por essa pessoa e fazendo algo prático por ela. Você já imaginou que pandemia é essa que a gente vai espalhar, onde plantado, cada um morando num lugar aqui? É sonho isso, né? É uma coisa muito real que nós podemos fazer, tão prático, né? No final do ano agora, eu vou terminar o ano, próximo ano vou comprar meu material escolar. Será que o filho do porteiro tem material escolar para que ele possa ter educação no próximo ano? Coisas práticas, né? O que eu posso fazer? Isso é militar, fazer militância, militar pelo bem. Eu não me conformo que eu tenho a meritocracia de poder estudar, de ter educação, e o outro não tem, quando Jesus Cristo, que é o meu maior exemplo, quando ele morreu, quando ele desceu da glória para morrer por mim e por você, ele não perguntou, é brasileiro, é judeu, é gentil, ele só falou, eu amo, e eu quero que a vida dessas pessoas sejam resgatadas. E aí, aí nós temos que ter essa mesma postura de falar, eu vou militar por essas pessoas, eu sou militante, porque eu quero ver mudança nessa sociedade. Beth, a gente tende a olhar a movimentos sempre de forma muito grande, né? Sim. A gente quer que o mundo seja transformado, mas a gente muitas vezes não sabe o nome da pessoa que trabalha na casa, do filho da pessoa que trabalha. Então, cada um de nós é um micro-universo de atuação em que Deus está atuando. Então, dificilmente a gente vai conseguir um grande movimento de proporções globais, mas com certeza nós vamos conseguir pequenos movimentos que vão mudar a vida de pessoas. E se a gente conseguir fazer isso, meu
Deus do céu, deu certo. Gente, se esse vírus espalhou e detonou um monte, imagina a gente aqui com a pandemia do bem, espalhando, nós vamos detonar o inferno. Inclusive, né, aproveitando o merchan que a Beth fez aqui da Pandemia do Bem, tá aparecendo na tela agora o @ da Pandemia do Bem, porque esse projeto é um projeto que nasceu no coração dos nossos jovens, que fizeram essa pergunta. O vírus se espalha rápido, né? A Covid está aí, se espalha rápido. Mas e se o amor fosse um vírus que se espalhasse tão rápido ou mais rápido do que a Covid? Se você acompanhar a gente, a Pandemia do Bem, você vai ter acesso a uma série de iniciativas. A Pandemia do Bem hoje tem desenvolvido um projeto chamado Pandemia Sem Fome, que é olhar para a realidade da fome no contexto do nosso país e perceber que, assim, fome é um problema que não tem fim, porque a gente almoça e dali a pouco a gente quer jantar, já está planejando o jantar. Então, assim, lidar com a fome é um assunto urgente. A fome é uma realidade muito presente no nosso contexto. Então, você pode seguir a gente no Instagram da Pandemia do Bem e encontrar caminhos muito práticos para se envolver, seja financeiramente, com doação de alimentos. A gente tem ali a prestação de contas, a gente está encerrando o mês e a gente ainda não bateu a meta desse mês. Então, se você está aqui ouvindo isso e está incomodado, não deixe esse incômodo se transformar num lanche no McDonald's depois do culto, não. Faz com que esse incômodo se transforme em alguma coisa prática. E o dinheiro que você investiria em um recurso qualquer, para o seu benefício, para o seu conforto, coloca isso na direção do cuidado de alguém, e a Pandemia do Bem vai ser um baita caminho para você criar uma ferramenta, uma estratégia como essa. E sabe que essa é a parte mais difícil, né? É a prática, é a ação. É a gente deixar de ser militante de Twitter, tá ligado? É deixar de ser aquele que gosta de falar do assunto, faz um corte de cabelo diferente, começa a usar certos lenços com tecidos de Moçambique, sei lá o que você faz, né? O desafio é você realmente botar em prática e encontrar aquilo que está do seu lado, porque também não adianta a gente olhar para o outro lado do mundo, né? Não adianta a gente olhar para outras coisas e esquecer que, o que a Beth falou, o nome do seu porteiro, você sabe? Eu estava lendo há um tempo atrás um artigo, não era um artigo, é a carta do Martin Luther King, quando ele estava numa prisão, Birmingham Jail, não lembro. E ele fala, é uma resposta a um cara judeu, né, que estava questionando ele sobre uma ação que ele fez, e ele levanta 4 pontos por uma ação não violenta, porque a tendência hoje é violência. As pessoas estão agressivas, elas estão, por conta de toda essa bipolaridade e... não preciso nem falar, toda essa treta que a gente está vivenciando hoje como país, né? As pessoas tendem a ser muito agressivas, na defensiva, e quando alguém vem, elas vão de forma agressiva. E dificilmente com atitudes práticas de mudança daqueles que eles realmente querem mudar, ou a bandeira que eles realmente estão levantando. Ele fala, a primeira coisa, você levanta dados. Você entende qual é a injustiça que está acontecendo ali. Tanto que ele não fala, levanta a injustiça que está sendo feita contra o negro em tal momento. Não, ele só fala, levante qual é a injustiça. Entenda ela. Depois, tente negociar com alguma autoridade, se você tem essa oportunidade. No caso dele, ele tinha, né, por conta da figura dele. E ele diz, se purifique, porque qual é a sua ação que contribui com certas injustiças como essa? E aí, por último, ele fala, age. Então você vê que existe todo um caminho que a gente se faz uma autoanálise, compreende as outras pessoas, faz uma autoanálise e aí age. Porque também não basta você agir com uma motivação errada ou com um coração extremamente agressivo e militante, em vez de uma coisa que deveria ser benéfica e não violenta. Eu consigo pensar aqui, eu me lembro quando recentemente houve uma série de manifestações ali próxima à Consolação, e houve depredação de patrimônio privado. E eu me lembro de uma figura de influência dizendo assim, o que é a propriedade privada perto da vida? E a gente tem, e às vezes esse tipo de argumento tenta colocar em conflito realidades que não estão em conflito. A defesa da propriedade privada não é oposta à defesa da vida. E a depredação da propriedade privada não vai ser um estímulo à vida, porque eu fico pensando que Deus, Ele é o autor da defesa pela propriedade privada, porque Ele diz que o jardim do Éden era dele, e Ele bota 2 anjos com espada de fogo na porta do jardim e manda matar quem tentasse entrar. Eu não estou aqui com isso, então, fazendo uma apologia ou algo contrário à vida,
mas destacando que a gente não precisa, que a gente não deveria criar conflitos entre polos que não estão em conflito. E essa tendência beligerante da nossa sociedade, ela é cada vez mais real. A gente está caminhando aqui para o final, mas eu tenho ainda algumas perguntas para fazer. Euler e Beth, racismo dentro da igreja, como que a gente deveria lidar com isso? Existe? Por favor. Beth, É o tipo da realidade triste com a qual a gente se depara no ambiente que deveria ser o promotor da dignidade humana. Mas como que a gente lida com isso? Cara, existe e parece meio redundante a gente estar falando sempre disso, né? Com a pregação do evangelho. Pô, legal, tá. Mas a aplicação disso não é isso que define mais as pessoas, isso não são muros mais. O tom de pele não pode ser uma divisão, porque, não vou ser visto com ele, o que vão pensar de mim, né? Eu lembro na escola de vivenciar uma realidade em que eu tirei sarro de um cara, que ele era bem dodô, assim, bem alemãozão. Nada contra Dodô, te amo, irmão. Mas ele era bem assim, daí eu tirei um sarro, assim, né? Porque a gente que tem um pouco mais de tom sempre zoa quando alguém vai pra praia e fica vermelho, né? Então, você é muito seu branquelo, não sei o quê. Daí ele levou pro pessoal e começou a falar de uma forma que eu nunca tinha recebido certos xingamentos, né? E aí eu lembro que nesse mesmo dia os caras da escola, que eram negros, eles chegaram, cara, fica de boa, mano. Isso não te define, não. E eu achei muito interessante isso. E isso eu trago de ensino para nós aqui. Isso não pode definir a gente. Esse tipo de postura que, infelizmente, às vezes acontece, porque às vezes as pessoas vêm de uma criação, né, Daniel? E a gente tem que entender que certas coisas têm que ser desconstruídas. Assim e como é um processo, né? Assim como meu pai teve que desconstruir certas imagens depreciativas, também pessoas que depreciam o outro, diminuem o outro, têm que desconstruir isso. Às vezes as pessoas vêm para cá e nosso lema é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Então, realmente, vai entrar, às vezes, uma pessoa que vai olhar e... né, vai criar uma distância, né? Pode ser negro, ou pode ser talvez venha alguém aqui que foi a convite de alguém, é um morador de rua, daí pula uma cadeira. Na verdade, a gente tem que desconstruir todos esses muros e construir pontes que vêm por conta do evangelho. E aí é o lance do olhar. Eu estou estudando para pregar sobre nascer de novo. E aí quem nasce de novo vê o reino. A gente precisa de uma alteração no nosso olhar, Daniel. Porque a gente tende a olhar com desdém, a gente tende a olhar diminuindo a pessoa, olhando para ela não faz parte do meu círculo social, ela não tem os mesmos recursos, ela não tem o mesmo tom de pele, ela não curte as mesmas coisas. A gente pode falar de racismo ou preconceito em N áreas. E com tudo que a Beth pontuou aqui, na vivência na comunidade, mostra que é da natureza caída, pecaminosa, a tendência a sectarizar, a separar, a estigmatizar. Se não é pela cor, é pelo lugar que mora. Se não é pela casa de pau e pedra, é pela casa de madeira. Então, é um reflexo da presença do pecado, essa tentativa de estigmatizar pessoas, né? É muito complicado, porque não deveria, entre nós, a partir do momento que a gente conheceu um Deus tão cheio de amor, tão cheio de graça, tão perfeito, e que ama pessoas tão imperfeitas como nós termos essa postura de começar a classificar as pessoas. Mas a nossa natureza pecaminosa nos leva, às vezes, a ter essa postura, né? E eu me lembro, talvez uns 2 anos atrás, entrou um mendigo aqui, mas para o final do culto, e ali estava o hall, e ele estava muito fedido. Aí alguém me chamou e disse, tem um mendigo. Daí eu fui atendê-lo para ver qual a necessidade, peguei pão lá embaixo no Ministério Infantil, dei café, estava frio, busquei roupa, dei a roupa, perguntei o nome, perguntei como era, e ele quis entrar para o culto. E aí alguém falou, mas ele está muito fedido. Eu falei, e? O fedor dele é perceptível. É perceptível. O fedor dos nossos pecados é coberto pela maquiagem que a gente passa, pela cara de paisagem a gente faz. Ele mora na rua.
Você tomou banho hoje? Você tem casa, tem chuveiro. Ele mora na rua, onde que ele ia tomar banho? Então, ele está fedido. E é simples assim, nós vamos aguentar o fedor dele até o final do culto. E ele é tão amado por Deus, da mesma forma que você tomou banho, da mesma forma que ele não tomou. Mas eu entendo essa pessoa e não entendo. Porque, por exemplo, ela pensa, tem que ter uma solução, você tem que dar um banho nele, você tem que tirar o mau cheiro dele. Só que se eu vou tirar o mau cheiro dele, ele vai perder a palavra e vai perder o louvor. Se eu for levar ele ali para dar um banho nele, ele vai perder ali naquele momento. E ele não queria tomar banho. Ele não queria, ele queria comer. E ele queria ouvir a palavra. Então, ele vai ouvir a palavra e ele vai comer. Então, assim, nós como igreja temos que ter esse coração aberto para olhar ao lado do outro e entender a situação dele, amar. E mesmo que o seu primeiro impacto seja o preconceito que a sociedade já te criou assim, você voltar atrás e buscar de novo aquilo que Jesus ensinou. E aí buscar, a nossa natureza pecaminosa, ela vem, e logo você busca de novo a natureza de Cristo. Então é natural você ter mas ficar nele não. Então nós não podemos manter hoje essa postura de preconceito, seja para o negro, para o ruivo, para o branco, para o pobre, para o rico, para ninguém. Porque a sociedade nos impõe isso. Porque a nossa sociedade, o nosso exemplo é Cristo. E a gente tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Tem que lutar para ser diferente, né? Quando questionaram Jesus, Jesus, como que a gente faz com esses mandamentos aí, né? O que é mais importante? Ele fala, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Daí a gente sempre se questiona, como que ama Deus, né, Daniel? Como que eu amo a Deus? É muito subjetivo, é levantando a mão no louvor, entrando em êxtase, é amando o próximo. Porque ele proporcionou uma forma de você servir a ele. E só o evangelho vai realmente tirar essa barreira inicial. E não tem como dissociar amor a Deus por amor ao próximo. É impossível amar a Deus sem amar o próximo. Alguém que associa amor a Deus, a frequência ao culto, ao louvor no culto, não está entendendo alguma coisa. Amor a Deus é amor às pessoas. E olha só, gente, quando Jesus, a gente sempre fala da multiplicação dos pães, a gente conversou sobre isso. A gente fala sempre que Jesus se importou com a multidão que estava com fome, e ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou aquela multidão, porque ele se importava com aquelas pessoas. Mas aí tem a história também de Jesus na festa de um casamento que acabou o vinho. E se aquela festa tinha vinho, é porque aquelas pessoas tinham recurso financeiro. E aí Jesus foi lá e multiplicou também o vinho. Parece um capricho, né? Uma coisa supérflua, mas tem Jesus envolvido nisso. Tem Jesus envolvido porque ele se importa com qualquer pessoa, com a alegria da pessoa, com o bem-estar da pessoa. Então, se daquela festa ia ficar desconfortável porque tinha acabado o vinho, não, eu estou aqui, eu sou Jesus, eu estou aqui. Essa festa não vai ficar desconfortável, porque eu me importo com todas essas pessoas da mesma forma que eu me importo com aquela multidão com fome. Então, Jesus, ele se importa com todos nós, com a raça humana, com o ser humano, né, que somos todos nós. É isso. Agora, quando a gente questionar na escola, na faculdade, no trabalho, porque eu sei que essa nossa conversa ela pode ficar muito aqui, a gente vai desenrolar ela em nossas próximas partes, mas grava isso, de que você, demonstrando o seu amor a Deus, quer dizer, para demonstrar o seu grande amor a Deus, você tem que demonstrar de forma grandiosa também o amor ao próximo. E o evangelho tem que mudar a sua forma de ver as pessoas, né? É o que o Daniel falou, o fedor do mendigo é nítido, mas a do nosso pecado a gente esconde com uma máscara. E ele olha para a gente e vê Cristo Jesus, porque ele tem olhos diferentes para nós, Deus. Então a gente tem que ter olhos diferentes para as pessoas que a gente interage. Pessoal, a gente precisa encerrar essa conversa, só que tem um monte de pergunta. Então eu vou fazer uma coisa aqui. A gente vai, esse mês não, que a gente já está na última semana do mês. Mas no início do mês que vem, a gente vai gravar um podcast
para responder as perguntas que foram enviadas e que a gente não conseguiu lidar aqui. Então, antes do nosso próximo culto de jovens, a gente vai publicar um podcast. Eu vou apanhar, porque eu estou falando isso aqui, não estava combinado. Eu estou dizendo que vai ter, então é passo de fé, tá, gente? Como a gente vai fazer, tipo a gente nem assim, sabe, mãe. Coloca a gente no pacote, Não, né? é tipo assim, ó, falou em público que é para poder fazer A gente acontecer. topou, Beth, já Tipo é. assim, a gente não tem opção, né? Então a gente vai fazer o podcast para poder reverberar essa conversa. Gente, como eu disse para vocês, este é um começo de conversa. O Deus do outro é a perspectiva que a gente está começando a pensar hoje, vai lidar um pouco no podcast e vai conversar também no final do próximo mês, mais especificamente sobre a mulher. É possível falar sobre mulher sem necessariamente falar sobre feminismo? É possível falar sobre uma pauta que está na boca de um discurso de minoria sem necessariamente se identificar com a pauta como um todo? Então, o outro do mês que vem é a mulher. Você não deveria perder esse tempo que a gente vai ter juntos. Eu vou orar para encerrar a nossa conversa, mas o nosso encontro ainda não acabou, a gente ainda tem mais coisa para acontecer aqui. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, como nós precisamos do Senhor. Só a Tua palavra tem poder de transformar nossa mente, transformar a nossa perspectiva, a forma como nós concebemos toda a vida. Então o nosso clamor, o nosso pedido é para que o Senhor opere no nosso íntimo e nos transforme de dentro para fora. Resgate nossa identidade que se baseia naquilo que o Senhor diz a nosso respeito e usa-nos como pessoas que vão ecoar a Tua voz e vão definir as pessoas a partir daquilo que o Senhor diz, que nós sejamos a Tua voz ecoada na vida de outras pessoas. Usa-nos para isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Lari, é com você. Boa noite, gente! Como o Dani acabou de falar, esse nosso culto foi a primeira parte da nossa nova série de mensagens, chamada O Deus do Outro. E vão acontecer mais a segunda e a terceira parte, que serão em outubro e novembro. Então, fiquem ligados. Não esqueçam de fazer a inscrição, fiquem ligados no Instagram, em todos os avisos. E agora eu também tenho alguns avisos para vocês. Primeiramente, se você é um visitante, se é a primeira vez que você está vindo ao nosso culto de jovens, à nossa igreja, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber, é um prazer estar com você. E a gente quer te dar uma lembrancinha. Então, ao final do culto, procure a Lê Aldana. Lê, levanta aí e dá um tchauzinho para saberem quem é você. Ó, ela tá ali, ó, no meio. No final do culto, ela vai estar lá na recepção, então vai ser fácil de encontrar, tá bom? Se você ainda não possui um GP de jovens, se você não está inserido em um grupo pequeno de jovens, mande um direct para o nosso Instagram, manda uma mensagem no Insta, @jovensmemorial, que a gente vai te direcionar direitinho. Nós também temos um grupo de intercessão, que acontece uma vez por mês, de forma online ou presencial. Então, se você tem interesse, também nos mande no Instagram, que a gente vai te ajudar, tá bom? E agora, no final, depois dos louvores, para terminar, o nosso café vai estar aberto. Então, deem uma passadinha lá. Fiquei sabendo que hoje vai ter tapioca, entendeu? Então, se você ainda não conhece, aproveita para conhecer. E é isso, gente. Seria tão bom
bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, fosse amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e colher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e colher, fazer o que é certo, cuidar e colher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Seria tão bom. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Amém. Que essa seja a nossa oração hoje. E agora eu quero convidar vocês para se colocarem em pé e vamos cantar a última música juntos. As palmas assim.
Tua majestade faz a terra te adorar. O universo cantar, os céus revelam teu poder. Na imensidão dos mares vejo a tua mão. A tua glória está em tua criação. No levantar das minhas mãos darei louvor, erguendo a voz declararei o meu amor. Tua majestade faz a terra te adorar. O universo cantar, os céus revelam teu poder. Na imensidão dos mares vejo a tua mão. A tua glória está em tua criação. No levantar das minhas mãos darei louvor, erguendo a voz declararei o meu amor. As palmas. Na imensidão dos mares vejo a tua mão. A tua glória está em tua criação. Do levantar das minhas mãos darei louvor, erguendo a voz declararei o meu amor. No levantar das minhas mãos darei louvor, erguendo a voz declararei o meu amor. Pessoal, foi muito bom estarmos aqui juntos hoje. E não esqueçam de passar lá no nosso café para comer a tapioca. Um beijo. Tchau, pessoal. Deus abençoe. E tchau, pessoal de casa.